Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Gente, eu tô assim, indignada. Sabe quando tem uma coisa entalada aqui? Eu acho que tá na hora de sair. Eu sei que haverá críticas, haverá pessoas que infelizmente não vão aceitar essa mensagem, mas, como se diz, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? O Senhor tem ministrado ao meu coração uma palavra muito forte sobre as feministas. Eu tenho medo de virar uma, porque às vezes a gente escolhe conviver com certas atitudes, tá? A gente escolhe, a gente pode se arrepender disso, a gente tem a escolha de se arrepender, Deus deu livre-arbítrio para isso, para a gente escolher não pecar mais, não viver de um modo desse jeito. Então, não quero julgar ninguém, não tô aqui para apontar dedo para ninguém, mas eu tô aqui para mostrar a palavra do Senhor. Que essa mensagem aqui seja um alerta para todas nós mulheres cristãs, principalmente, para a gente observar nossas atitudes. Porque às vezes a gente se pega como se fosse uma feminista, pelas nossas atitudes, pelos nossos jeitos, pela nossa arrogância. E o Senhor quer nos lavar, quer nos purificar, porque Ele nos chama de noiva. E o que nós estamos fazendo com nós, mulheres? Ele nos chama de princesa, ele chama a gente de nosso amor, sabe? Ele nos chama a filha amada, preciosa do Pai. E será que a gente está sendo assim? Eu fiquei envergonhada, gente. Juro para vocês. A leitura de hoje aqui, que eu não quero demorar para não ficar um vídeo enorme, porque eu tenho muita coisa aqui, ó. Mas eu não posso falar tudo. Eu peço ao Senhor discernimento nessa hora para poder falar sobre essa mensagem, porque não é para qualquer um. Eu falo que essa mensagem aqui dói muito, porque infelizmente eu conheço pessoas assim. E que se não acordar, né? Eu também me incluo nessa. Também sou uma delas. E se não acordar, se essas mulheres e eu não acordar a tempo, a gente vai se perder. A gente vai, no dia do juízo, né? Hoje em dia a gente pode ver nitidamente que está nos fins dos tempos. Nitidamente, tudo que está acontecendo no mundo inteiro, está acontecendo algo assim surreal. E o que está acontecendo aqui também. E Deus está falando assim, só fala assim, filha, eu falei no vídeo anterior, Deus está chamando a gente para voltar para a mesa, para a gente estudar a palavra. Gente, vocês têm noção que a Bíblia, para quem não sabe, foi escrita há 2000 anos atrás por pessoas inspiradas em Deus, certo? É igual eu estou aqui falando do Senhor para vocês, e eu creio que Deus está falando através da minha boca para poder ministrar o coração de vocês. Sem mais delongas, esse livro foi escrito há mais de 2000 anos atrás por pessoas que eram assim muito íntimas de Deus, escutava nitidamente a voz de Deus, pessoas que morreram, se sacrificaram pelo Evangelho. E quem nós somos hoje? Será que a gente está se sacrificando de verdade pelo Evangelho? E agora, falando sobre o que eu vou ler, sobre o feminismo, Deus tem uma palavra para nós. Eu vou falar como que está sendo e o que vai acontecer se a gente não mudar, tá? A gente vê que o feminismo hoje está tomando conta do mundo inteiro. Eu não vou mais ir a fundo sobre isso, mas é verdade. Mulheres guerreiras, mulheres trabalhadoras, mulheres assim que têm um pulso firme em falar que dá conta de tudo, mas que na verdade não dá conta de tudo totalmente. Precisa sempre de alguém. Pode ser uma
Pode ser uma parte, né? Ter uma figura masculina no meio ou não. Às vezes uma figura que não seja masculina, mas que tenha pulso firme, como se fosse de um homem. Gente, essas palavras não é de mim. Não sou eu que vou falar, mas é o Senhor que está falando. Então, se você que já, né, que não entende, que não sabe o que eu tô falando, eu peço para você abrir a sua Bíblia. Não tem Bíblia? Baixa o aplicativo. Não tem aplicativo? Vai na internet do vizinho, baixa o aplicativo de uma Bíblia. Eu uso a offline, que é a gratuita, Bíblia Sagrada Offline, e ela na versão NVI ou na versão NVT, que também as duas que são as principais que eu uso hoje em dia, são as principais, tá, na nossa vida. Porque existem muitas pessoas que têm os seus guias e que está desviando do caminho. Sabe por que eu tô falando isso? Não é eu que tô falando, tá na Bíblia. Vou ler para vocês. Não é o texto principal, mas é um dos. Em Isaías 3, fala assim, lá no versículo 12, no finalzinho do versículo 12, fala assim: meu povo, o Senhor chama a gente de um povo dele. Então, meu povo, os seus guias o enganam e o desviam do caminho. Versículo 12 do capítulo 3 de Isaías. Seus guias estão te desviando do caminho da verdade. Presta atenção. Não sou eu que estou falando. Tá bem aqui, ó. Ó. Não sou eu que estou falando. Outra coisa. Agora o versículo principal. Capítulo 3 de Isaías, versículo 16 até o 26. Ok? Eu vou ler para vocês. O Senhor diz, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras, os colares, os pendentes, os braceletes, os véus, os enfeites da cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs, os amuletos, os anéis, os enfeites do nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas, as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras, os chales. Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cintos, vai haver a corda. Em vez de belos penteados, vai ter calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso, e sem nada a cidade se assentará no chão. No capítulo 4, ela fala assim, o Senhor fala assim: naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livrem-se da vergonha de sermos solteiras. As mulheres estão tão descaradas. Dá uma pausa aqui. As mulheres estão tão descaradas hoje em dia. Não tá se valorizando, né? Se andam com o nariz em pé, é a dona da razão, é a dona da verdade. Né? Nesse versículo primeiro aqui do capítulo 4 fala: nós mesmas
vamos providenciar nossa comida e nossa roupa. Então não preocupa não. A gente dá conta. Nós somos, desculpa a palavra, foda. A gente aguenta tudo. Agora eu vou terminar de ler. Versículo 2, capítulo 4. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será orgulho, e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarão em Jerusalém serão chamados santos. Quer dizer o quê? Aqueles que se arrependam, aqueles que se limpam, aqueles que se glorificam, no sentido, na palavra do Senhor, serão chamados santos. Fora isso, não vou nem falar. Quando o Senhor tiver lavado as impurezas das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento, o Senhor vai limpar a gente. Vai limpar essas mulheres aí, que se diz a dona da razão, que se diz que é foda, desculpa falar a palavra, que se diz que é sinistra. Eu consigo, ó, eu sou, desculpa falar, mãe solo, eu sou aquela pessoa que faz tudo. Não preciso de homem nenhum, não. Que é isso? Ô, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem. Pode me julgar, pode falar o que você quiser. Não sou eu que tô falando. Desculpa. Mas é a palavra de Deus que tá falando, ô, gente. Ô, mulher, acorda. Não é assim que resolve as coisas. Olha o que o Senhor vai fazer com a gente se a gente continuar desse jeito. Nós fomos feitas para ser auxiliadoras, para buscar o Senhor de todas as maneiras e auxiliar os homens. A gente não foi feita para mandar, não. A gente foi feita para auxiliar. Ah, ser escrava deles? Não. Eu não tô falando isso. Eu tô falando pra gente ser obediente à voz de Deus, porque o Senhor fala através dos nossos maridos, através de pessoas que pode estar falando através da minha vida. Acorda. Só isso. Mulheres, acorda. Jesus. Versículo 4 do capítulo 4 de Isaías. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres, o Senhor vai nos lavar quando a gente se arrepender, óbvio. O Senhor vai nos lavar com o espírito de julgamento, com o espírito de fogo e o sangue derramado em Jerusalém. O Senhor criará sobre todo o mundo de Sião, sobre aqueles que se reuniram ali, uma nuvem de dia, um clarão de fogo à noite. E a glória, tudo se cobrirá. Pausa aqui. O Senhor só está chamando a gente e fala assim, filha, acorda. Pare de viver do jeito que você está achando que você está bem. Nós precisamos uns dos outros. Nós mulheres, desculpa, a gente fala que a gente é forte. Nós somos fortes e corajosas. A gente consegue muitas coisas, sim. Só que a gente não é a dona da razão. A gente precisa somente o quê? Não é ser trouxa que o pessoal fala, né? A gente não é isso. Mas a gente ser submissa. Submissão não é ser escrava. Submissão não é falar assim, quê? Ah, capaz. Capaz que alguém vai me dar alguma ordem. A gente tem que parar com isso, meu Deus. O Senhor me alertou, Marcela. Você estava parecida com essas mulheres. E eu não quero ser assim. E a gente vive assim por causa da nossa arrogância. E a gente é arrogante, sim. O Senhor está pedindo para a gente parar com isso. Porque a gente está falando que nossos guias estão nos ajudando. O Espírito Santo está te dando uma lavada na cara agora para você acordar. Me acordou. Eu chorei em prantos aqui. O Senhor me ajuda. Falei assim, agora você tem que falar para essas mulheres. Se esse vídeo vai ser protegido pelo Senhor, porque não fui eu que estou falando, é o Senhor. Eu só estou aqui alertando a gente, pra gente não ser desse jeito. Olha o que vai acontecer se a gente continuar desse jeito. Ah, mas isso aí foi escrito há 2000 anos atrás. Você acha que vai acontecer agora? Todo mundo tá falando que Jesus está voltando. Até hoje não voltou. Falei, pois é, filho. Mas se você não ler a Bíblia, você vai entender que tá tudo escrito aqui o que tá acontecendo. Posso falar com vocês um negócio? Olha pra você ver aqui, ó. Olha se a gente não tá nos fins dos tempos. Essa Bíblia foi escrita há quanto? 2000 anos atrás, né?
Então, vamos finalizar aqui a palavra de hoje, só para vocês terem uma noção do fim dos tempos. Versículo 4 do capítulo 3 de Isaías fala assim: porei jovens no governo, irresponsáveis o dominarão. Opa, nós estamos falando de política? Eu não quero nem entrar nesse assunto. Mas, olha aqui, ó. O povo oprimirá, vai oprimir a si mesmo. Homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Não tá acontecendo isso não, gente? Fala aí. Não tá um contra o outro, aquela briga toda, aquele bafafá, essas brigaiadas todas. Quando eu sinto na frente da televisão, eu tenho vergonha. Porque parece que tá esguichando sangue, assim, ó. Eu tenho vergonha e eu não tenho no sentido assim, tem óbvio que eu tenho, meu coração queima por isso e choro por isso, porque existem muitas maldades, o mundo inteiro tá cheio de maldade. Mas eu olho assim e falo assim, gente, o Senhor tá voltando. Porque tá tudo escrito. A gente fica indignado? Fica. Mas se você for olhar, se você tá lendo a palavra, você vai falar assim, caraca, é verdade, olha. É só confirmação em cima de confirmação. Então vamos lá, mulheres, vamos voltar aqui. Por favor, se a gente puder olhar para ver agora o que o Senhor está falando, planejado para nós, o que o Senhor tem para nós, é algo muito maior. A gente tem que se unir e falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não posso viver desse jeito. Ah, porque você foi machucada lá atrás e tal. Nada que uma terapia ajude. A terapia tá aí para isso, para a gente se restabelecer e entender a nossa criança interior e se ressignificar e por aí vai. Entendo um pouquinho de psicologia, mas eu não quero falar sobre isso agora. Procura uma terapia. Mas não se esqueça do principal. Lê a palavra. Porque é ela que vai te salvar. Isso aqui foi um alerta para nós. Vamos parar de arrogância. Chega de arrogância. Eu falei com meu marido perguntou assim para mim, Marcela, o que você quer daqui a um tempo? Daqui uns 3, 4, 5 anos. Eu falei assim, parar com a minha arrogância. Parar com o meu jeito nervoso de ser. Eu sou muito nervosa, gente. Vocês me conhecem. Mas eu sou muito nervosa, sou muito brava. E eu não quero ser assim. Eu não quero transparecer isso para meus filhos. Eu fico indignada com certas coisas. Porque tá tudo alinhado na palavra do Senhor. Tudo que eu falo aqui eu tô vivendo. Eu nunca chego aqui, ou no canal no YouTube, ou para conversar com alguém falando do Senhor. Nunca que eu falo alguma coisa sendo que eu não vivo. Eu não prego o que eu não vivo. Se eu não viver, você pode ter certeza que eu nem vou falar nada. Porque eu não tô vivendo aquilo ali. Isso é uma hipocrisia. Quem fala uma coisa para orientar a outra, mas não vive aquilo. Aquilo ali para mim é hipocrisia. Então, se você não vive o que você está pregando, para mim já é hipocrisia. Agora, tudo que eu tô falando aqui é o que eu recebi. E pela honra e glória do Senhor, eu estou vivendo. Estou vivendo e me orientando e observando e me vigiando. Marcela, não seja arrogante. Marcela, para, pensa, pô, calma, respira, conta até 10 para depois fazer uma coisa. Porque eu sou impulsiva e eu peço ao Senhor para não fazer isso, para mim não ser assim. Eu erro muito, eu peco muito, por isso que eu tô aqui, alertando vocês, porque eu levei a porrada primeiro. Então bora lá, gente? Bora, mulheres, levantar e ajudar umas às outras, que existe às vezes uma vizinha aí que tá precisando de você. Às vezes existe uma pessoa, uma amiga, um colega, alguma coisa que precisa do seu abraço, do seu conselho. E é isso, a palavra de hoje. Desculpa aí o tamanho do vídeo, pensei que eu não ia falar tanto, mas o Senhor tem falado bastante. Então, que Deus abençoe sua vida e que esse vídeo seja mesmo um alerta para nós, mulheres, alertar outras mulheres. Então, compartilhe esse vídeo com as mulheres e que elas possam se unir, né? E a gente tomar conta mesmo do nosso coração, pedir a Deus, né, para limpar o nosso coração.
Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau!